Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Hoje a quarta parte de reflexões acerca de os 5 solas da Reforma Protestante e para hoje trataremos a respeito da pré-reforma. Fundo musical para hoje, da compositora New Age estadunidense Kendra Logazar, com a música Esperanza, ou, em bom português, esperança. Com a fé estribada na razão, teremos condições ao arrazoado argumento racional. Entretanto, caríssimos e caríssimas, com uma razão voltada aos amorosos olhos da caridade. Assim, a pré-reforma. Já no século XII, demonstra-se a pré-reforma com certo vigor, partindo do advento conhecido por valdenses, formado pelos seguidores do francês da cidade de Lyon, Pierre Valdez, ou, aportuguesando o nome, Pedro Valdo, que fora um rico comerciante lionês, que, cristianizado em 1174, determinou a tradução da Bíblia do latim para o franco-provençal, asseverando Pedro Valdo que todo cristão tem o direito de conhecer as Escrituras em seu próprio idioma. E mais, de toda a sua própria riqueza material, separou tão somente o necessário para uma vida familiar digna, distribuindo o restante à caridade. Posteriormente, no século XIV, o inglês John Wycliffe, catedrático e teólogo da Universidade de Oxford, traduziu do latim ao inglês a Bíblia, criando a Bíblia Wycliffe. Pregava que a Igreja Católica deveria retornar à simplicidade dos primeiros séculos da era cristã. Além de que, ao criar a Bíblia Wycliffe, que fora organizado num projeto de tradução das Escrituras, defendia veementemente que a Bíblia deveria ser a base de toda a doutrina da Igreja e a única norma da fé cristã. Com fortes argumentos, decretava que nem o Papa nem os cardeais possuíam autoridade para condená-lo em suas 18 teses teologais, lançadas em 1376, já que o cabeça da Igreja é o próprio Cristo. Sua condenação não seria competência dos papas. Afirmava ainda que a verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo. Assim, oportunidade circunstancial que levou ao extremo apoio da nobreza britânica, que estava muito mais interessada no confisco das propriedades da Igreja do que nas verdades teologais de Wycliffe. Sequencia-se a pré-reforma no século XV, quando Jerônimo de Praga, que fora estudante em Oxford, ao retornar à Tchecoslováquia, apresenta as 18 teses Wycliffe ao novo amigo, o mestre pensador, padre Jan Hus, doutor em teologia e reitor da Universidade Carlos, em Praga. Assim, Jan Hus, influenciado pelas teses de Wycliffe, insurge-se contra o poderio da Igreja na Tchecoslováquia. Este grande mestre teologal pregava o sacerdócio universal dos crentes, onde qualquer pessoa poderia se comunicar com o Criador sem a mediação sacramental e eclesial. Jan Hus e seu discípulo Jerônimo de Praga, por suas ideias wycliffianas, consideradas subversivas e hereges no Concílio de Constança de 1414, foram queimados vivos. Primeiro, condenou-se a Jerônimo de Praga na fogueira em maio de 1415. Posteriormente, em julho daquele mesmo ano, condenou-se e levado vivo ao fogo Jan Hus, numa praça da cidade de Constança, atual Alemanha. Enquanto o fogo ardia queimando-o à morte, mestre Jan Hus cantava o hino Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, uma breve pincelada do espiritismo xaveriano. Temos informações que Jan Hus, ao raiar do século XIX, reencarna-se como o mestre pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, que com o codinome Allan Kardec codificou o espiritismo kardecista. Na revista Reformador,
do ano de setembro de 1978, nós adquirimos informações sobre Jean Hus e Allan Kardec. Traduzidas por Humberto de Campos em espírito, através da maravilhosa mediunidade de Chico Xavier, oportunidade em que se registra o momento sublime no qual o próprio Jesus, dirigindo-se a Jean Hus, antes de reencarnar como Allan Kardec, numa assembleia de espíritos de escola para planejar o século XIX sobre as diretrizes do Cristo. Jesus, dirigindo-se aos numerosos missionários espirituais da ciência e da filosofia, destinados à renovação do pensamento do mundo no século XIX, aproximou-se do mestre nazareno do abnegado amigo Jean Hus e assim falou-lhe carinhosamente. Aspas. Não serás portador de invenções novas, não te deterás no problema da comodidade material. A civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas diponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. O mestre Nazareno continuava, aspas, é indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece eclipsado no jogo das ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos às sagradas aspirações das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não esperes os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Fecha aspas. Assim dito, ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terreno, o abnegado Jean Hus recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza do servo fiel entre os júbilos de reconhecimento. Assim, com tais elucidações, terminamos o quarto vídeo em reflexões acerca dos 5 solas da Reforma Protestante, utilizando para este o subtítulo A Pré-Reforma. Gloriemos, então, com louvores, o Supremo Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai. Louvado seja.